Fechou nosso tempo, 35. Vamos atrasar. Então, hoje eu vou fazer a abertura e fazer a apresentação da Liliana. A gente lamenta muito que a Liliana, a Lila, vou chamar assim, a Lila está trabalhando com a Fernanda Morrone, lá na PUC, mas a Fernanda tinha aula bem nesse horário, então ela lamenta muito, mas não vai poder apresentar a Lila. Então, me sinto à vontade de apresentar a Lila, porque ela fez toda a formação dela praticamente comigo, né? A Lila, eu não me lembro que ano ela começou no laboratório, 2006, antes? 2005. 2005, como aluna de iniciação científica. Depois ela fez mestrado e doutorado na sequência. E a Lila é formada em farmácia aqui pela URGS, Porto Alegre. E durante o mestrado e doutorado, a Lila trabalhou essencialmente, ela vai contar, pelo que eu vi do título, um pouco dessa história, né? Ela trabalhou essencialmente com câncer de bexiga, acompanhou os nossos projetos, laboratório, todos eles, mas a linha dela de pesquisa foi sempre o câncer de bexiga, onde ela, desde o início, como IC e depois como mestranda e doutoranda, no primeiro momento, participou da caracterização das enzimas em linhagens de câncer de bexiga, e depois, durante o mestrado e um pouco o doutorado, a Lila investigou o efeito de alguns potenciais novos fármacos, né, como a quercetina, acho que o resveratrol também, né, Lila, tu também. Sim. Como um possível novo tratamento também para esse câncer, e entre o fim do mestrado e praticamente a linha do doutorado dela, foi trabalhando em cima de um modelo em vivo de desenvolvimento do câncer de bexiga e a caracterização do sistema purinérgico como um todo nesse câncer. Durante o doutorado, a Lila fez um estágio de sanduíche no laboratório do Dr. Sévigny, lá em Quebec, no Canadá, e a Lila trouxe de experiência daquele estágio algo que naquela época era algo muito novo, né? Pelo menos para nós, brasileiros, mas eu acho que no mundo todo, né, era uma técnica muito nova, que é essa técnica que hoje já está bem utilizada, bastante utilizada, que é a técnica de silenciamento utilizando o sistema CRISPR, CRISPR, né? Uhum. Então, ela trouxe conseguimos trazer linhagens que ela silenciou lá, e aí, na sequência, esses estudos avançaram. Terminando o doutorado, a Lila se engajou num projeto de pós-doc na Faculdade de Farmácia, onde ela participou de uma linha de pesquisa que é muito importante para nós todos ali. A Lila participou bastante, foi o nosso link muito forte entre o nosso laboratório e a Faculdade de Farmácia, o Laboratório de Síntese Orgânica e Medicinal da professora Vera Eifler Lima. E lá, então, a Lila participou de estudos de planejamento e síntese de moléculas como potenciais inibidores da 5-linha-nucleotidase, e essas moléculas, então, continuam sendo desenvolvidas e estudadas, e a ideia é exatamente essa, usar a 5-linha-nucleotidase como um alvo terapêutico por câncer de bexiga, que no nosso laboratório a gente tem estudado, e também a gente também tem estudado para gliomas. Após essa experiência lá na Faculdade de Farmácia, a Lila, então, agora está desenvolvendo um projeto na PUC, no Laboratório de Farmacologia, orientada pela professora Fernanda Morrone, lá da PUC, que todos conhecem. E então, enfim, tem lá o projeto, eu acho que a Lila vai contar, não vou contar o projeto que ela está desenvolvendo. E essa continuidade que a Lila tem dado, tanto na passagem dela no pós-doc na Faculdade de Farmácia, quanto agora lá com a PUC, ela caracteriza, assim, uma continuidade de uma colaboração que eu tenho com a Fernanda há muitos anos, desde a época que a Fernanda foi minha aluna de doutorado. Então, é uma coisa muito agradável, né? Além de produtivo, cientificamente, tudo, é a gente poder continuar convivendo com essas pessoas. E sobre a Lila, eu gostaria de falar, né, assim, chamar atenção uma parte mais pessoal. A Lila, além de ser uma excelente pesquisadora, excelente cientista,
A Lila é uma pessoa excepcional como ser humano, né? Todos que conheceram a Lila, que conviveram com ela, que convivem com ela, mesmo agora mais à distância, sabem que isso é verdade que eu estou falando, né? Então, a Lila sempre tem um sorriso naquela hora mais difícil. A Roberta está aqui para não me deixar mentir. E é uma pessoa maravilhosa, né? Então, eu acho muito bom que ela continue por perto, né? Mesmo não estando mais no nosso laboratório. E, além disso, a Lila agora ela é mãe do Teodoro, então isso ainda é uma qualificação muito importante, né? Pena que ele já foi dormir, senão ele ia mostrar o rostinho ali. Então, Lila, te agradeço por tudo, por toda a convivência, né, que a gente teve ao longo desses anos, e te passo a palavra para tu apresentar o teu seminário. Tá certo. Muito obrigada por essa apresentação, quase me fez chorar já antes de começar. E, na verdade, eu sei que a Fê gostaria muito de estar presenciando a apresentação, mas veio bem a calhar, assim, Ana, que tu me apresentou, porque, no fim das contas, a maior parte dos meus resultados da minha história ainda foi contigo. Então, eu vou contar um pouco da minha história, que é a história também do câncer de bexiga no laboratório da Ana. E só aproveitando, bom, vou deixar para o final, então. Então, eu vou apresentar, então, para vocês a caracterização do envolvimento do sistema purinérgico na progressão do câncer de bexiga, desde a minha iniciação científica até o pós-doc. Claro que nesse tempo eu não consigo colocar tudo, assim, então eu procurei colocar maior quantidade de dados, mas focando também até para a linha de raciocínio. Então, por que a gente estuda o câncer de bexiga? Ele é a segunda malignidade mais comum do trato geniturinário, ele perde só para o câncer de próstata, e ele está entre os tumores mais frequentes entre os homens, ele é o 7º tumor mais frequente entre os homens no mundo todo. Então, dentre os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de bexiga, eu ressalto que ele é, então, mais comum em homens que em mulheres. Tem a exposição ocupacional, por exemplo, em indústrias de tintas, esses trabalhadores, eles ficam expostos a aminas aromáticas que eles acabam absorvendo e que são carcinogênicos. Além disso, a irritação crônica, infecção crônica, também estão ligados ao desenvolvimento. O tabagismo está relacionado com cerca de 90% dos casos, e ele costuma cometer as pessoas a partir dos 55 anos de idade. Não que pessoas mais jovens não possam ter, mas normalmente desenvolvem pessoas a partir dos 55 anos. Então, no momento do diagnóstico, normalmente ele é um tumor não invasivo. Tá? E aí ele é tratado, então, esses tumores que são chamados superficiais, eles são tratados com ressecção transuretral, né, que nada mais é, então, do que fazer uma cirurgia através da uretra e retirar o tumor. E depois disso, então, é feita uma instilação de BCG, como mostra a figura, né, dentro da bexiga, e, se necessário, é feita a quimioterapia adjuvante. Para o caso de tumores avançados, o tratamento é a cistectomia radical, que é a retirada total da bexiga, acompanhada de radioquimioterapia. Atualmente, se vem fazendo muitos esforços para abandonar a cistectomia radical, porque é uma cirurgia bastante invasiva, que pode, assim, acaba que muitos pacientes têm infecção e morrem da cirurgia, então está cada vez mais tentando se substituir por rádio e químio. Agora, a grande questão, então, do câncer de bexiga é que cerca de 70% dos pacientes têm reincidência, né? Apesar de ele ser inicialmente não invasivo, 70% reincidem, e desses 70%, 30%, quando reincidem, são tumores mais invasivos, com metástase e morte, né? Então, isso, além de toda a questão de saúde e do número de doentes, isso acaba representando também um grande custo para os sistemas de saúde, porque esses pacientes, eles têm que ser acompanhados, né? Então, depois que um paciente, ele se trata do câncer de bexiga, ele vai sendo acompanhado primeiro a cada 3 meses, depois a cada 6 meses, e só depois, assim, de um tempo é que realmente ele é considerado curado, né?
Então, por tudo isso, é que a gente precisa ainda de novos tratamentos e novos alvos terapêuticos que evitem essas reincidências. E aí, então, o nosso sistema purinérgico entra na jogada, né? Então, eu vou passar rapidamente, acredito que todo mundo saiba, mas caso tenha alguém que não é tão ambientado. Então, o ATP, ele pode estar no meio extracelular, né? E ele vai exercer seus efeitos através da ligação em receptores P2. Ele é, então, hidrolisado por uma das NTPDases até ADP, liberando fosfato. O ADP, ele pode ligar também em receptores do tipo P2Y, e ele é hidrolisado até AMP, também por NTPDases. E o AMP, então, hidrolisado a adenosina pela ectocinco-linha nucleotidase. Essa adenosina, ela vai exercer seus efeitos através dos receptores P1, e ela pode seguir, então, a rota de degradação até hipoxantina e ácido úrico, ou ser recaptada pelos transportadores de nucleosídeos. Então, quando eu entrei no laboratório da professora doutora Ana Battistini em 2005, eles já vinham trabalhando com a hipótese de que as alterações no metabolismo extracelular dos nucleotídeos está envolvida na malignidade dos tumores cerebrais. E aí, então, a questão era, será que essas alterações observadas nos tumores cerebrais também aconteciam em câncer de bexiga? E, então, o primeiro trabalho que eu participei no laboratório, como iniciação científica, gerou esse artigo, que é, então, a expressão diferencial das ectonucleotidases nas linhagens humanas de câncer de bexiga. Nesse artigo, então, aqui a gente tem uma visão para explicar da bexiga. Então, aqui a parte mais interna, que fica em contato com a urina, a gente tem o urotélio, que é a camada epitelial, a lâmina própria, o músculo e depois a gordura perivesical. Então, 90% dos casos de tumores de bexiga, elas iniciam aqui nesse epitélio, né, esse epitélio de transição. E nós trabalhamos, então, nesse artigo com duas linhagens, a linhagem RT4, que é uma linhagem de grau tumoral de grau 1, e a linhagem T24. Assim, se a gente pudesse, a gente teria trabalhado com uma linhagem normal, né, de bexiga, de epitélio, mas não é disponível pela TCC, por questões de segurança, e então a nossa estratégia foi trabalhar com essas linhagens de diferentes graus tumorais. Então, nesse artigo a gente mostra que, então, a gente tem um gráfico de atividade enzimática, né, e aí, então, a hidrólise de ATP, ADP e AMP, nas duas diferentes linhagens. As barras mais claras é a linhagem menos maligna, RT4, e as mais escuras, a T24. Então, o que a gente observou é que a linhagem menos maligna, ela tem uma maior hidrólise de ATP e também dos outros nucleotídeos trifosfatados. E, similarmente, assim, a hidrólise de ADP é menor, mas também é maior na linhagem menos maligna comparado com a mais maligna. E ao inverso, quando a gente fala da hidrólise, então, de AMP e dos nucleotídeos monofosfatados, é a linhagem mais maligna que tem a maior hidrólise. Então, a gente tem essa inversão na hidrólise dos nucleotídeos com a maior malignidade da célula, que é similar ao que já era observado com relação ao tumor cerebral. Tá? Então, a fim de investigar quem seriam as nucleotidases responsáveis pela hidrólise, né, por essas atividades, foi feito o RT-PCR, onde a gente vê, então, que a expressão de NTPDase 3 apenas na linhagem menos maligna, e ambas as linhagens apresentam expressão de NTPDase 5. Essa expressão de NTPDase 5 é interessante porque ela é muitas vezes tida como um próton-cogene, então poderia ser uma característica do câncer de bexiga em si, independente do grau de malignidade. E a gente vê aqui, então, que ambas as linhagens também expressam a ecto-5' nucleotidase, responsável, então, pela hidrólise de AMP. Então, o nosso próximo passo nessa caracterização era investigar as outras enzimas, as outras ectonucleotidases, né, a fosfodiesterase e a fosfatase alcalina, ver se estariam envolvidas nessa hidrólise. Então, nós excluímos a participação da fosfatase alcalina,
uma vez que nós não tivemos hidrólise de glicose 6-fosfato e beta-glicerofosfato, que são potenciais substratos dessa enzima, mas pela alta hidrólise de pirofosfato, nós fomos investigar as fosfodiesterases. E aqui, então, a gente vê o gráfico de hidrólise do paranitrofenol, que é o substrato específico para essas enzimas. E aí a gente vê, então, aqui nas barrinhas pretas, a hidrólise em pH 8 e 9, que seria o pH ótimo, e aqui embaixo, nas figuras vazadas, a gente tem no pH 7,4, que era o nosso pH de experimento. E aí a gente vê aqui que mesmo em 90 minutos, a hidrólise é muito baixa. Então, a partir desses experimentos, nós excluímos a participação dessas outras ectonucleotidases e caracterizamos, então, que realmente são as NTPDases que estão hidrolisando o ATP ou ADP nessas linhagens. Então, a nossa hipótese, a partir desse artigo, é que essa expressão diferencial e atividade diferencial das ectonucleotidases na T24, o que acontece? Como a gente tem diminuição da hidrólise de ATP, acumularia ATP, e ao mesmo tempo todo o AMP gerado geraria adenosina devido à alta atividade da 5'. Então, a gente teria um acúmulo de ATP e de adenosina e uma maior ativação dos receptores P2 e P1, o que então desbalança, né, o sistema purinérgico e que poderia então estar envolvido nessa malignidade. Depois disso, então, eu comecei durante a iniciação científica e finalizei no mestrado, como a Ana comentou, a investigação da quercetina, né? E aí, então, a gente pôde mostrar que, pelo menos em parte, né, a alteração do catabolismo dos nucleotídeos está envolvida no efeito antiproliferativo da quercetina. Então, nesse artigo, a gente mostrou inicialmente a diminuição da viabilidade, né, do número de células a partir do tratamento com quercetina, desde aí da concentração de 30 micromolar, e com IC50, então, em 48 horas, de 47,5 micromolar. Desculpa, tá faltando um micro ali. E aí, então, a gente observou que a quercetina, ela inibe a ecto-5'-nucleotidase. Então, aqui em 50 micromolar, a gente já vê a quercetina inibindo a 5' nos 3 tempos, 24, 48 e 72 horas, e também isso em 100 micromolar. E o que foi mais interessante é que quando a gente incubava as células com quercetina, tratava as células com quercetina por apenas 10 minutos, e na sequência fazia atividade da 5', a gente já via, então, inibição da enzima, né, mostrando que provavelmente tem um efeito direto, né, é alguma interação molecular entre a quercetina e a 5' que fazem essa diminuição da atividade da enzima. E aí a nossa dúvida era, uma vez que a 5' está inibida, a gente tem 2 possíveis mecanismos de morte, né, que seria o acúmulo de AMP ou a questão da falta de adenosina, que muitas vezes é uma molécula proliferativa para linhagens de câncer. Então, quando a gente tratou as células com a PCP, que é o inibidor clássico da enzima, a gente via que o inibidor clássico também levava à diminuição do número de células. E uma vez que a 5' ela está inibida, a gente tem a inibição dela e acúmulo de AMP ao mesmo tempo. Então, quando a gente tratou as células com a PCP e a AMP ao mesmo tempo, essa diminuição era maior do que quando a gente tratava só com a AMP, que sozinho também já era antiproliferativo, né? E, por outro lado, quando a gente tratou as células com quercetina e colocou a adenosina junto, o efeito antiproliferativo não foi revertido. Então, a nossa hipótese é de que a quercetina, pelo acúmulo de AMP e inibição da 5', então, leva a um efeito antiproliferativo. Então, sim, tem participação do sistema purinérgico nesse efeito antiproliferativo da quercetina. E, então, entre a minha iniciação científica também e o início do mestrado,
Yu et al. Publicaram um artigo mostrando a expressão das NTPDases em bexiga de camundongo, bexigas saudáveis. E eles mostraram, então, que no urotélio, né, que é a camada epitelial onde surge o câncer, que é a origem dessas linhagens, não há expressão de 5-lianonucleotidase, mas tem a expressão, então, da NTPDase 3. E isso, então, fecha com aquilo que a gente vê nas linhagens. O que isso nos fez pensar? Então, provavelmente, a gente tem NTPDase 3 na célula sadia, tem na linhagem menos maligna, a RT4 de grau 1, né? E uma vez que ela é cancerígena, ela passa a expressar a ecto-5-lianonucleotidase, e a linhagem mais maligna, ela já não tem NTPDase 3 e tem uma ecto-5-lianonucleotidase mais ativa, né? Então, juntando esses dados com justamente o fato de, sabendo que inibir a 5-linha pode ser um potencial inibidor para o crescimento do câncer de bexiga, é que me levou, então, no doutorado, no capítulo 1 do doutorado, como a Ana disse, aí eu já tive a oportunidade de trabalhar em vivo, e nós mostramos, então, essa expressão diferencial durante a progressão do câncer de bexiga em camundongos. Então, para a indução do câncer de bexiga nos camundongos, era adicionada a BBN, uma nitrosamina, a 0,05% na água de bebê dos animais, e aí, então, a gente adicionou por 24 semanas. Mas nós fomos, como era uma caracterização, nós fomos observando em 4, 8, 12, 18, e nas 24 semanas, as características, né, tiveram grupos de animais que foram, então, eutanasiados, para a gente analisar as bexigas. Então, nós eutanasiamos com excesso de isoflurano os animais, a gente pesava tanto o animal quanto a bexiga úmida, né, logo após retirada do animal, e depois, então, era feito um corte em Y para que a gente pudesse ter transformar essa bexiga, que é um balão, numa monocamada. E essas bexigas, então, elas foram congeladas com auxílio de Tissue Tech, e depois, então, foram feitas lâminas, tanto para coloração de HE, como, então, para marcação das NTPDases, da NTPDase 3 ou da 5-linha, então, por imunofluorescência nesses tecidos. Então, aqui a gente tem o peso úmido da bexiga, em comparação com o grupo controle, o grupo BBN, né? E a gente vê aqui que esse peso úmido é maior em 4 e 8 semanas, que logo após, vocês vão ver no HE, é devido ao inchaço, né? Ao edema. Então, quando a gente analisou essas lâminas com a patologista, nós vimos, então, que em 4 e 8 semanas, esses animais, eles apresentavam características mais de inflamação e algumas características pré-neoplásicas. Já em 12 e 18 semanas, a gente tem mais características pré-neoplásicas e em 18 semanas começam as características de câncer. E em 24 semanas, então, a gente tem todos os animais com câncer de bexiga. Então, aqui a gente tem os HEs, tá? São 2 aumentos diferentes, em cima é um aumento de 100 vezes, embaixo de 400, e aqui nesse aumento maior, então, a gente pode ver, essas flechinhas, elas apontam as umbrella cells, que são as células características do urotélio da bexiga, elas são a camada mais superficial em contato com a urina, e elas são chamadas umbrella, então, porque vocês veem que elas são mais compridinhas, e elas como se protegem várias células abaixo. E com o desenvolvimento da inflamação e do câncer, a gente vê, então, que tem a perda dessas umbrella cells, que é bem característico. Aqui, como eu comentei com vocês podem observar o alto edema, né? Aqui a gente vê, em 18 semanas, um tumor papilar. E aqui, em 24 semanas, então, diversas características de câncer, como o núcleo mais corado, diversos tamanhos diferentes e anômalos de núcleo, muito mais células, muito mais camadas do que o epitélio normal. Essa sequência, então, de alterações, ela concorda com o que a gente sabe que acontece nos homens, né? Que ao longo do tempo,
a exposição a compostos carcinogênicos, irritativos, né, assim como eu falei lá, os fatores de risco para o câncer de bexiga levam, então, a essa série de mudanças que acaba desenvolvendo o tumor invasivo. Aqui, então, eu tenho a imunofluorescência da NTPase3. Então, aqui na primeira linha é uma lâmina de animal controle. Aqui, pela marcação com o núcleo, do núcleo e do citoesqueleto, a gente vê as 3 camadas, que é a camada epitelial, a lâmina própria e o músculo. E assim como mostrado por Yu et al., o ANTPase3, então, ela é expressa só no urotélio. Aqui na última coluna, a gente vê o merge das 3 colorações, das 3 marcações. Então, à medida que a gente avança no desenvolvimento do câncer de bexiga, que em 12 semanas a inflamação, e em 24 semanas o câncer, a gente percebe que tem uma diminuição, então, da expressão da NTPase3. Aqui, só no aumento maior, então, a gente tem o epitélio controle, com alta expressão de NTPase3, e aqui, em 24 semanas, o epitélio tumoral já com bastante diminuição da expressão da NTPase3, como a gente pode, então, também ver a quantificação no gráfico, que é uma diminuição significativa. E a 5'-nucleotidase, então, também conforme tinha sido mostrado por Yu et al., nos animais controle, a gente não tem, então, a expressão, aqui a gente pode ver o epitélio, né? A gente não tem expressão da 5' no epitélio, somente no músculo da bexiga, mas ela passa a ser expressa com a inflamação e é expressa mais intensamente, significativamente mais intensamente, com o desenvolvimento do câncer de bexiga. Então, aqui a gente pode ver também um maior aumento, o controle com epitélio sem a expressão de ecto-5'-nucleotidase, o câncer. Então, esse trabalho foi a primeira vez que nós trabalhamos com um modelo de câncer de bexiga em vivo, foi uma grande vitória para nós, que procurávamos um modelo em vivo para câncer de bexiga. Como eu comentei, a toxicidade da BBN, ela simula o que a inflamação, e dessa inflamação vão tendo as alterações, e aí passa para um câncer. E então, o que a gente observou foi que há uma diminuição da expressão da NTPase3, como nós já tínhamos suposto, e um aumento da expressão da ecto-5'-nucleotidase. E o fato da ecto-5'-nucleotidase não estar expressa no urotélio sadio, ela como um possível novo alvo terapêutico. Então, uma vez que nosso grande desafio é encontrar alvos terapêuticos mais específicos, né? O fato dela não estar nas células saudáveis diminuiria os efeitos adversos para um tratamento localizado, como era o caso da BCG, que é instilado dentro da bexiga. Então, no segundo capítulo do meu doutorado, a gente gostaria, então, de investigar a alteração da atividade dessas enzimas, né, para ver se a atividade acompanhava a alteração da expressão e também caracterizar os receptores purinérgicos. Para isso, então, a gente mudou de camundongos para ratos, tá? Uma vez que em ratos, esses tumores, eles eram mais visíveis, mais proeminentes, o que possibilitou a gente separar o tumor do resto da bexiga. Então, por isso, a gente passou a trabalhar com ratos. Isso exigiu uma nova caracterização, mas, novamente, a gente só observou o câncer em 24 semanas de indução. A gente esperava pela literatura que fosse em menos tempo, mas não foi. E, da mesma forma, os animais eram eutanasiados com excesso, então, de anestesia, de isoflurano, eram pesados, a bexiga também era pesada, e aqui a gente teve material tanto congelado com auxílio de Tissue Tech, como emblocado em parafina. Aqui, rapidamente, só para dizer para vocês que, mais uma vez, a gente caracterizou, né, aqui eu tenho o HE de um animal controle e de um animal BBN 24 semanas, vocês podem ver aqui que, diferente do camundongo, que tinha um aumento só do epitélio, aqui a gente vê massas de tumor, né, que a olho nu também eram mais visíveis, e aqui, então, a marcação com KI67, mostrando que o animal com câncer tem uma alta taxa proliferativa.
E aqui, então, a imunistoquímica enzimática que nós fizemos, e aí vocês podem observar que aqui no ATP, a gente tem aqui, é um pouco mais difícil de ver, mas aqui está o urotélio da bexiga, a lâmina própria, e aqui o músculo. E aí, aqui nesse urotélio do animal com câncer, a gente vê que essa marcação marrom, que é a hidrólise de ATP, é menor. Da mesma forma para o ADP. Aqui a gente tem a marcação do ADP no animal controle, e aqui a hidrólise de ADP no animal BBN. Então, isso concorda com aquela diminuição da expressão da NTPase 3 que nós encontramos. E, por outro lado, aqui eu tenho... Aqui a flechinha aponta o músculo, tá? Então, aqui é músculo, não é o epitélio. Aqui é o epitélio, então, da bexiga, que no animal controle eu tenho uma baixa hidrólise. E aqui, então, o tumor com alta hidrólise de AMP. Aí, então, com essa parte do trabalho, nós padronizamos também a indução do câncer de bexiga em vivo em ratos, né, que tem essa vantagem dos tumores papilares e tumores mais preeminentes. A desvantagem é que é um custo maior, porque os ratos têm um maior consumo de água. Então, a gente viu que aquela inversão da expressão da NTPase 3 e da cincolina, que diminui a expressão, e a cincolina, que aumenta a expressão, é acompanhada da alteração da atividade. E essa alteração, então, da sinalização purinérgica na bexiga, a gente supõe, né, que também pode estar envolvido nos sintomas do câncer de bexiga, que um dos sintomas é aquele aumento da vontade de urinar, né? Então, uma vez que a gente tem o ATP, ele está envolvido no reflexo de micturação, né, ele é responsável pela contração do músculo, e depois de degradado a adenosina relaxa o músculo da bexiga. Então, como a gente tem uma menor hidrólise de ATP, esse ATP ele está mais disponível para ficar, então, contraindo o músculo, né, e levando a esse reflexo, essa vontade de urinar, mesmo quando a gente não tem, mesmo quando a bexiga não está cheia. E a última parte, então, do meu doutorado, como a Ana comentou, foi a parte que eu iniciei, então, no Canadá, né, que foi, eu fiz, então, como eu tentei transformar essa linhagem mais maligna, a T24, com características de célula saudável. Então, ela não expressa NTPase 3, eu fiz a superexpressão da NTPase 3 nessa linhagem. E ela superexpressa a ectocinculianoclotidase com alta atividade. Então, meu objetivo foi silenciar a ectocinculianoclotidase nessa linhagem, no laboratório do professor Jean Sevigny. Então, a superexpressão da NTPase 3 foi feita com o plasmídio PCDNA3 e o silenciamento da cincolinha com o sistema CRISPR-Cas, então. E aqui, então, eu mostro para vocês a caracterização dos clones da NTPase 3, tá? Então, aqui eu tenho a atividade enzimática, tá? A barra mais escura é o ATP e a barra branca é o ADP. Então, a gente vê aqui a atividade da T24 e da célula vetor vazio, né, o controle da transfecção, que elas não têm, praticamente não têm hidrólise de ATP e ADP, e aqui os meus clones, então, aqueles estão ainda em número, né, que tinha muitos clones, então eu escolhi o 69 e o 94, que tinha, então, alta hidrólise de ATP e ADP. E aqui a gente tem o gráfico da expressão, então, por intensidade de fluorescência, por citometria de fluxo. Então, aqui vocês veem a T24 e o vetor vazio, praticamente sem expressão da NTPase 3, e os clones superexpressando a NTPase 3. Aqui eu tenho a caracterização dos clones com a cincolinha silenciada. Então, aqui a T24 superexpressando a cincolinha. E aí, nós tivemos um clone que ficou com cerca de metade da expressão, metade da atividade, que é atividade, e outro clone, então, sem atividade. E esse gráfico, ele concorda perfeitamente com o gráfico, então, de expressão, a T24 com a expressão de cincolinha, o clone que parece com metade da expressão e o clone silenciado.
Então, além disso, a gente pôde, a gente fez um N pequeno ainda, mas eu pude injetar esses clones da 5' em camundongos nude, tá? Então, aqui a gente vê o gráfico de crescimento ao longo dos dias, né, da célula T24, o verdinho é a célula com metade da expressão e atividade, e a 5' nocaute. Aqui no peso do tumor extraído, a gente não vê tanta diferença, mas aqui no volume, a gente vê que provavelmente, fechando o N, a gente vai ter uma significância, então, no volume do tumor extraído dos nudes. Aqui a gente tem o HE, então, vocês podem ver aqui, essas duas essa primeira linha, são tumores da T24 selvagem. Então, a gente vê as flechinhas, elas apontam infiltrado inflamatório, a gente vê que tem bem mais infiltrado inflamatório. A 5' com metade da expressão e silenciamento tem um pouco menos, assim como a 5' totalmente nocaute. E o que eu observei é que nos tumores com a linhagem selvagem, eu tinha áreas assim com muita célula. Enquanto que os tumores com metade ou sem expressão de 5', eu não encontrava essas áreas com tantas células. E aqui a gente tem a marcação, então, com Ki67, que a gente vê que é maior, então, a taxa proliferativa dos tumores T24 selvagem do que os tumores com o silenciamento, o silenciamento parcial ou total da ecto-5' Então, com esse trabalho, a gente mostrou que as transfecções, elas foram bem sucedidas. Para nós, são ferramentas muito importantes para o estudo, o envolvimento dessas enzimas na progressão e na malignidade do câncer de bexiga. E, mais uma vez, então, o provável envolvimento, né, da 5' na progressão e ela como um potencial alvo terapêutico. Então, a partir de todo esse trabalho, as nossas hipóteses para envolvimento dessas enzimas na progressão do câncer de bexiga são, né? Então, o urotelissadil, ele expressa NTPDase 3. Já as células de câncer de bexiga, eles expressam pouco a NTPDase 3 e tem uma alta expressão de ecto-5' nucleotidase. Então, a gente sabe que na periferia do tumor a gente tem um acúmulo de ATP, e esse ATP, ele pode ser hidrolisado, então, pela NTPDase 3, gerando até ADP e de AMP até ADP e de ADP a AMP. Esse AMP, como nós mostramos no artigo da quercetina, ele poderia levar essas células à morte. Mas ele não acumula, porque elas têm 5' e a 5' converte, então, a adenosina. E essa adenosina, então, pode estar envolvida na proliferação tumoral. Esse seria o papel da NTPDase 13 e da ecto-5' nucleotidase enquanto enzimas. Mas, além disso, Mikhailov et al. Mostraram em células de Urcat que os neutrófilos, eles liberam trail, e esse trail liga em receptores do tipo DR5 e leva as células à morte. Então, o que a gente acha, o que ele mostrou, então, foi para a leucemia, mas que a gente acha que também pode estar acontecendo no câncer de bexiga, é que quando é expressa a ecto-5' nucleotidase, ela está associada a esse receptor DR5, o trail liga nos receptores, mas não induzir as células à morte. Então, esse seria um papel, né, como molécula, não como enzima, da CD73 na progressão do câncer de bexiga. E aí, então, é que eu faço o link com o meu pós-doutorado. O trail, então, ele é um indutor de apoptose relacionado ao TNF. Ele induz seletivamente as células de câncer à apoptose, e já foi demonstrado, então, na literatura, que esse efeito do trail está envolvido no efeito do BCG, que é usado na clínica, tá? Já White, Gilberton et al. Mostraram que as células T24, elas são resistentes ao tratamento com trail. Mas quando se adiciona a cisplatina,
as células passam a ser sensíveis ao tratamento com trail. Então, eles fizeram diversas investigações nesse artigo e não encontraram, assim, como isso acontece. Em parte, eles justificaram por estresse oxidativo. E a minha dúvida é, então, será que essas T24, que tem alta expressão de 5', né, e uma vez que a 5' bloqueia o DR5, será que a cisplatina não pode estar diminuindo essa expressão de 5' e, por isso, sensibilizando a morte por trail? E a outra questão é com a curcumina, tá? Então, Camacho et al. Mostraram que também em células T24, que quando as células são tratadas com BCG, elas morrem, mas que quando tratadas em conjunto com curcumina, há um aumento desse efeito do BCG e aumento da morte celular. E nesse artigo, também eles não investigaram nada do possível envolvimento da 5' nessa potencialização da curcumina. Então, os objetivos do meu pós-doc é investigar o possível envolvimento da 5' nessa sensibilização e potencialização da morte apoptótica induzida por trail pela cisplatina e pela curcumina, e caracterizar, então, demonstrar a efetividade da 5' como um alvo terapêutico para quimioterapias adjuvantes no tratamento do câncer de bexiga. Como objetivos específicos, então, a gente vai investigar a morte apoptótica induzida pelo tratamento com trail com cisplatina e curcumina, tanto na linhagem T24 selvagem, como também na linhagem silenciada, para investigar, então, o envolvimento da 5'. E para demonstrar o possível, caracterizar ela como alvo farmacológico, a gente pretende, então, pegar tumores de pacientes e injetar essas amostras de tumores em modelo xenográfico e fazer, então, o tratamento com BCG e CRISPR. Então, eu estou utilizando no meu pós-doutorado aquelas linhagens que eu produzi, diríamos assim, no Canadá, né, durante o meu doutorado. Eu pretendo utilizar tanto o clone com totalmente nocaute, como o clone que tem metade da expressão e atividade da 5'. E as células, então, elas serão tratadas com trail mais cisplatina e trail mais curcumina por 24 e 48 horas. E depois, então, de tratadas, a gente faz o ensaio de MTT para ver o efeito na viabilidade celular. Então, eu comecei o meu pós-doc da metade para o fim de 2018. Nesse meio tempo, eu tive licença maternidade e agora, quando estava voltando aos trabalhos, a gente teve, então, a quarentena. Então, ainda não tenho muitos resultados. Como o trail ainda não tinha chegado, a gente começou, então, com o tratamento só com curcumina e cisplatina na T24 selvagem e na T24 nocaute, para ver se já teria alguma diferença de efeito entre essas linhagens. Então, aqui eu mostro para vocês os resultados do tratamento com cisplatina. Então, eu não tenho ainda asterisco, porque os N's não estão fechados, mas aqui no gráfico da viabilidade da T24, vocês podem observar que o efeito parece iniciar aqui entre 2,5 e 5 micromolar para 48 horas, que é a barrinha mais escura, a barra mais clara é 24 horas. Na linhagem nocaute, para ectossinclinucleotidase, da mesma forma, esse efeito começa aqui em 2,5 e 5. Mas se a gente pegar, então, só o tempo de 48 horas, que é o tempo que tem maior efeito em ambas as linhagens, e comparar as linhagens, a gente vê aqui, então, a barra branca T24 e a barra escura, a nocaute. Parece que a linhagem nocaute é mais sensível que a linhagem selvagem ao tratamento com cisplatina. A curcumina, então, da mesma forma que eu tenho o gráfico de viabilidade da linhagem selvagem, o efeito é maior inicialmente em 48 horas, depois nos dois tempos, e aqui também na 5' nocaute, na linhagem nocaute, também esse efeito começa maior em 48 horas, mas depois nas concentrações maiores é similar.
E, mais uma vez, se a gente for comparar, então, as diferentes linhagens em 48 horas, a gente vê que, mais uma vez, parece que a linhagem nocaute, ela é mais sensível a esses tratamentos. Então, esses resultados iniciais nos mostram que a linhagem silenciada parece ser mais sensível para ambos os tratamentos no tempo de 48 horas. Isso, então, mesmo sem a presença ainda do trail, apontando para o envolvimento da ectossincolinucleotidase, mas no momento, então, que a gente adicionar o trail, nós esperamos uma potencialização desse efeito na linhagem silenciada, que não tem a 5' para bloquear o receptor de trail. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje, dizer que vai passar, né, essa nossa fase aí de quarentena, para cada um continuar fazendo a sua parte. Agradeço, então, a CAPES e CNPq, as agências de fomento. Tem muitas fotos dos laboratórios, mas eu peguei, então, a foto do pessoal do Lab da Profiana, da minha defesa de doutorado. E queria dizer, acho que eu já falei muitas vezes, mas também não canso de dizer que a Ana, para mim, é um exemplo de pessoa, um exemplo de profissional. Sempre foi muito bom trabalhar com ela em todos os sentidos, mesmo ajudando nas compras. É muito bom ver como ela é uma pessoa fiel e dedicada e ética em todas as áreas da vida dela, e excelente, maravilhosa. E agora, então, eu estou na PUC com a professora Fernanda Morrone. É uma continuação do trabalho, mas ao mesmo tempo é uma nova etapa e um novo laboratório, que também está sendo muito importante, muito boa. É isso, gente. Muito obrigada. Então, obrigada, Lila, obrigada pela apresentação. Tão bom ver o trabalho da gente, assim, né? Começo, meio e fim, e para onde que está indo, e a evolução, isso é muito bom, é muito gratificante. E, enfim, obrigado pelas palavras, vocês sempre exageram um pouco. Então, agora eu coloco a palavra aberta, né, para as perguntas. A gente vai coordenando. Quem quiser fazer perguntas pode se inscrever, ou quem tiver com o microfone pode se manifestar. E a gente pode conversar um pouco sobre o trabalho da Lila. Eu deixo a apresentação ou eu posso tirar? Acho que pode tirar, né? Não sei, das outras vezes o pessoal tirou. Acho que sim. Fica melhor que daí tu aparece. Alguma pergunta, pessoal? Lila, parabéns pela apresentação, lindo trabalho. Eu tenho algumas perguntas. Quando lá no início tu fizeste a 5'-nucleotidase com a quercetina e deu inibição, vocês não pensaram em fazer tipo de inibição, parte mais cinética? Então, já tinha sido feito para o câncer, para o glioma, né? A Elis já tinha feito, que é uma inibição competitiva. Aí, no fim, a gente foi mais para a parte molecular, né, do sistema purinéide, que não fez realmente cinética. Aí eu fiquei pensando em outra, eu depois fiquei pensando numa situação e vi que tu respondeu depois, em resultados mais adiante, que quando tu tinha um aumento da expressão, tu também tinha um aumento da atividade, né? Isso a gente viu em vivo, né? Isso. A progressão, quando tem o câncer, tem aumento da expressão e da atividade. Da atividade, achei isso bem interessante mesmo. E uma outra questão, assim, eu também gosto de trabalhar, assim, com produtos naturais, eu vi que tu trabalhou com a quercetina, agora com a curcumina, né? Eu sempre acho que, claro, a gente tem sempre que pensar na situação em si, mas são adjuvantes que podem se tornar importantes, e tem mecanismos, né, que são importantes da gente entender. E assim, quando tu pensa quercetina, né, como é que da quercetina tu, na literatura, foi para a curcumina? Então, foi mais por essa questão que aí no final do doutorado, porque muitas vezes nos perguntavam qual era o mecanismo do BCG, e deu tempo para a gente descobrir, né, essa questão que um desses mecanismos pode ser o trail. E aí, a partir do momento que eu vi que tinha essa potencialização do BCG pela curcumina, aí eu fui a curcumina ao invés da cisplatina. Também porque nesse artigo eu não cheguei a mostrar o resultado,
mas a quercetina, ela muda a atividade, mas não a expressão da 5'. Esse mecanismo, quando a 5' ela bloqueia o receptor do trail, é um mecanismo somente de molécula que não tem envolvimento da atividade. E também a mudança para curcumina e não mais a utilização da quercetina. Ah, tá ótimo. Não, eu vi ali que tu falasse disso, porque às vezes a gente pensa na enzima, atividade catalítica, né, dela, mas às vezes é a molécula em si, né? É bem interessante mesmo. E a gente sabe que a 5' ela tem, né, envolvimento com adesão, com migração, e que também muitas vezes não está relacionado com atividade. Parabéns, gostei muito. Muito obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Um comentário? A Márcia Berredo, desculpa. Pode falar, Márcia. Boa tarde. Eu não vou colocar o meu áudio, o meu vídeo, porque ele não tá funcionando bem no meu computador hoje, então eu vou só falar. Bom, Liliana, parabéns, trabalho lindo, todo que você fez desde a sua iniciação científica, excelente. Bom, eu sou Márcia Berredo, sou pesquisadora da Fiocruz, trabalho com hanseníase, né, tem uma linha que também estuda a parte de purinérgico na infecção pelo Mycobacterium leprae. Eu achei super interessante esse seu último dado e essa sua última, esse trabalho que você quer fazer durante o seu pós-doc, né, e eu super acredito que o BCG está modulando, porque eu vejo que o Mycobacterium leprae, que é uma micobactéria, o BCG é também um Mycobacterium, só que é uma cepa atenuada, né, e a gente vê que aumenta muito a expressão dessas enzimas, inclusive da CD73, nas células infectadas pelo Mycobacterium leprae. E a gente também tem resultados mostrando que o BCG também faz isso, aumenta a expressão dessa enzima, CD73. Então, eu acho que você vai ter resultados muito, muito interessantes e vai conseguir ver essa relação, sim, do CD73, obviamente, num contexto bem diferente, que eu achei super interessante, que ainda não entramos nesse estudo, mas a gente quer ver toda essa parte também da interação dos neutrófilos, né, na infecção na hanseníase. Mais uma pergunta, então eu acho assim, achei super interessante, todo o seu trabalho é super interessante, parabéns mesmo, e estou super curiosa para ver esses seus últimos resultados aí do seu pós-doc, e eu fiquei curiosa com, assim, você sabe alguma coisa, investigou alguma coisa, pensa em investigar alguma coisa com relação à adenosina deaminase? Porque os seus resultados sugerem um aumento de adenosina, então, que talvez, e os próprios receptores purinérgicos, por exemplo, da família P1, você viu alguma coisa, imagino que você queira, você tem, assim, uma ideia de por onde iniciar, o que você acha que vai estar acontecendo, e fiquei curiosa também com a adenosina deaminase, porque a gente também vê uma modulação de toda essa cascata, inclusive da adenosina deaminase também. Aí eu fiquei interessada em saber o que você pensa, se você já viu, o que você sabe dessa parte aí. E, de qualquer maneira, parabéns, foi maravilhoso o seu trabalho. Muito obrigada, Márcia. Obrigada também por essas informações do teu trabalho. É interessante já saber, né, que em outras células o BCG aumenta a expressão de 5'. Então, na verdade, é uma coisa que a gente tem conversado hoje no laboratório, que a gente acabou por muito tempo focando bastante nas NTPDases na 5', e muitas vezes não investigava a adenosina deaminase. E justamente, né, como o meu efeito tá nessa parte entre a MP e a adenosina, no projeto eu não tinha colocado, mas sim eu pretendo investigar a atividade da adenosina deaminase para ver, né, onde essa adenosina está indo. E também inibir a recaptação da adenosina para ver o que acontece, né? Então, tá, isso da adenosina deaminase. E dos receptores, eu vou te contar uma coisa, assim, que na verdade, quando eu pensei em ir para Quebec, no Sevigny, a minha primeira ideia era trabalhar com os receptores, para ver o que estava acontecendo.
mas no fim a ferramenta que eu queria não tinha, e a gente teve essa ferramenta, né, para alterar, fazer a superexpressão da NTP10 e 13 de silenciamento da 5' que no final foi maravilhoso, nos deu essas novas linhagens, e aí, assim, acabou que a gente não investigou. Nos animais, ali nos ratos, né, que eu comentei que a gente quer investigar os receptores, eu consegui fazer o PCR, tá? A gente tem alteração dos receptores, aparece, né, pelo PCR convencional, tem alteração dos receptores A2B e A2A, mas eu estou agora tentando, a gente parou no real time, porque como eu tenho no animal controle, eu não tenho só a camada epitelial, mas eu tenho também a lâmina própria e o músculo, eu estou com uma dificuldade de achar um gene que não varie, né, aquele gene controle, o gene que a gente compara. Então, eu ainda não sei te dizer, mas sim, também, apesar de continuar sempre mais com as enzimas, é sempre uma curiosidade, e a gente quer, né, depois poder investigar qual receptor que está envolvido. Perfeito, perfeito. Parabéns mesmo pelo trabalho. Muito obrigada pela sua apresentação. Obrigada, eu que agradeço. Alguém mais? Mais uma pergunta? Bom, então vou fazer mais alguns comentários, assim, em cima até do que a Lila mostrou. Talvez até comentários que, obviamente, quem trabalha com pesquisa, com ciência, como todos nós aqui, sabemos que quando a gente faz uma apresentação, a gente conta o bonito da história, né? O fácil da história, né? Então, na verdade, assim, a Lila enfrentou, eu vou dizer assim, 3 grandes desafios durante esse período que teve junto com a gente. O primeiro foi, além dos desafios diários, né, que todos temos, o primeiro foi o estabelecimento desse modelo em vivo, porque eu não sei se vocês perceberam, né, mas ela tinha que ficar tratando os ratos por 24 semanas, ou seja, 6 meses, né? Isso. Então, e a gente sem saber que resultado a gente ia ter. Não tinha como saber até que tudo terminasse. E quando a gente... um pouquinho antes da gente partir para esse modelo, e é uma coisa que eu acho que a gente tem aqui na plateia, infelizmente a gente não enxerga a plateia, né? Muitos jovens, é importante a gente lembrar disso, né? Como a literatura... Tu tá atento à literatura, né? Tu tá vendo que estão publicando naquela tua área de estudo, como é importante, né? Porque aquele trabalho do Yu e colaboradores, na verdade, desenvolvido no laboratório do Simon Robson, né? Caiu assim, que nem sabe, assim, caiu na hora, parece assim um sinal de que a gente estava indo no caminho certo. Porque, por outros motivos, os estudos que eles estavam fazendo, eles foram lá e caracterizaram as enzimas na bexiga normal. E a gente tinha essa dúvida, né? Como é na bexiga normal? Então, isso nos animou muito a fazer esse projeto tão longo quanto o projeto do modelo em vivo, e ao final, então, dos tratamentos e tudo, a Lila desenvolveu aquelas lâminas de imunofluorescência, que parece também ser banal fazer aquilo, mas não é, né? São muitas horas cortando os tecidos e preparando e tudo aquilo, e até que um dia estava tudo pronto, nós fomos no Centro de Microscopia Eletrônica da URGS olhar as lâminas, né? E quando a gente viu aquelas imagens, né, confirmando a nossa hipótese, né, de que realmente a 5' aumentava muito a expressão no desenvolvimento do câncer, foi muito emocionante para nós, né? Até o rapaz, o técnico do microscópio eletrônico, obviamente, muito preocupado com os artefatos e com tudo aquilo, né? E nós, o olho brilhando, né? Não, tá feito, tá bom, e se confirmou mesmo, todos os controles que ele fez de imagens e tal, então se confirmou. Então esse aí foi um passo muito importante, um grande desafio nessa história que a gente estava levando com o câncer de bexiga, que na verdade começou com uma ideia que partiu lá do laboratório da Fernanda Morrone, então o ciclo também meio que se fecha, né? E o outro grande desafio da Lila foi a obtenção dessas linhagens silenciadas e superexpressando a NTP-3, né? Que parece também ser uma coisa banal, mas só quem fez alguma vez é que sabe
o trabalho que isso envolve, né? E, principalmente, ela estava utilizando um sistema novo, né? No silenciamento, então isso aí foi muito trabalhoso, né, Lila? Então, assim, também, mas bastante proveitoso, né? Porque essas linhagens, elas ficam modificadas, né? Então, a gente tem linhagens já modificadas, a mesma célula sem a 5' e a mesma célula expressando a NTPDase 3. Então, isso só para chamar atenção, eu sei que todo mundo avalia bem o trabalho que estão sendo apresentados aqui, mas me tem vontade de falar. E outra coisa, em relação a essa questão aí que foi levantada do trail, né? Quando começou a aparecer essa ideia no laboratório, a Lila ainda estava ali mais comigo, a gente percebeu isso, né? Que seria uma função mais da proteína, de associação de uma proteína da CD73 com essa molécula, e a gente também está muito na expectativa de ver esse resultado, né? Vamos torcer para que essa pandemia passe de uma vez, a gente possa voltar a trabalhar. Então, é isso, era mais para reforçar, né, o que tem por trás dessas figuras que a gente vê, o trabalho que isso corresponde na prática, e aproveitar também, mais uma vez, para chamar a atenção, né, dessa capacidade de trabalho que a Lila tem, né, e que todos aqui sabemos que todos temos, né, se nós não tivéssemos essa resiliência, a gente não estava aqui. Então, era isso, era mais para reforçar essas informações e, mais uma vez, agradecer para a Lila a presença dela aqui nos nossos seminários. Eu que agradeço, foi muito bom. Eu vi que tem uma pergunta que veio do YouTube. Apareceu aqui. Isso. Então, a Tamires perguntou se em algum momento eu analisei amostras de pacientes ou culturas primárias. Então, as amostras de pacientes ainda não analisei. Chegou um momento que a gente até, durante o mestrado ainda, a gente pensou em analisar, mas no fim não foi adiante. Mas é uma coisa que eu pretendo fazer, então, agora no pós-doc, né? Uma vez que eu vou pegar as amostras e depois introduzir nos camundongos nude. E cultura primária eu tentei. A cultura primária eu tentei tanto do urotélio normal, porque era uma coisa que a gente queria, né? Poder separar esse urotélio normal e cancerígeno para poder fazer os PCRs dos receptores também e as atividades. Mas tanto a cultura primária do epitelial como do tumor, né, esse tumor dos ratos, eu extraí, tentei fazer uma cultura primária, não cresceu, assim, dentro daquilo que eu tentei, que eu procurei na literatura. Seriam necessários, assim, muitos detalhes, coisas que eram caras para que essa cultura crescesse, e aí eu também não sei até que ponto estaria alterando, e no fim, então, a gente desistiu das culturas primárias. Mas os pacientes nós ainda vamos analisar. Então tá, eu agradeço muito pelo convite e por esse momento. Muito, muito bom, obrigada. Obrigada, Lila. Então, se ninguém mais tem nenhuma pergunta, a gente pode encerrar o nosso seminário convidando para o próximo sexta-feira que vem. Continuamos a nos encontrar nesse mesmo Puricanal. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada, foi ótimo. Até sexta. Boa tarde.